o Google adicionou a sua inteligência artificial, o Bard, aos seus outros produtos e ficou simplesmente surreal. Inclusive, eu vou te mostrar nesses vídeos alguns exemplos do que pode ser feito e eu já te adianto que ficou insano. Agora tem integração da IA com, por exemplo, Gmail, Google Docs, Sheets, Slides e muitos outros, como eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá. O primeiro exemplo de funcionalidade que eu quero te mostrar é sobre o Help Me Write, que em tradução seria Me Ajude a Escrever. Inclusive, a palestrante comenta que o Workspace foi desenvolvido inicialmente para facilitar a colaboração de pessoas em tempo real e que agora essa colaboração pode ser feita com inteligência artificial. Então ela comenta também que essa função de Help Me Write seria uma fonte de inspiração e uma ferramenta de produtividade também. Basicamente, ela vai te auxiliar na escrita em geral. E aí o exemplo que ela utiliza é uma descrição de vaga de emprego. To get started, you enter just a few words as a prompt. Senior level job description for textile designer. Docs will take that prompt, send it to our PaLM2-based model, and let's see what I got back. Not bad. Olha isso, ela só digitou um prompt pedindo para ele criar uma descrição de emprego para um designer têxtil e simplesmente o Google Doc já criou. Então realmente isso facilita bastante. Agora vamos já para a segunda funcionalidade, que seria a inteligência artificial junto com o Sheets, que é a planilha do Google. Então agora você consegue criar fórmulas ou tabelas a partir de uma descrição em texto. Então fica muito mais fácil, inclusive, de você fazer aquelas fórmulas complexas. E o exemplo que ela utiliza é de uma empresa que realiza passeios de cães, onde é necessário manter o controle de informações sobre os clientes e os detalhes logísticos também. Simply type something like client and pet roster for a dog walking business with rates and hit create. Sheet sends this input to a fine-tuned model that we've been training with all sorts of Sheet-specific use cases. E olha isso, ele já criou a planilha aqui, então, com o nome do cliente, o nome do cachorro, o endereço, o telefone, a data, a duração desse passeio, em que inclusive aqui é editável, notas também, então anotações, se tem visita de veterinário e também o preço. Então, assim, realmente muito prático, em questão de segundos, só foi necessário digitar um comando em texto e já criou uma planilha ali com as informações necessárias. Agora eu quero te mostrar uma outra funcionalidade que envolve os slides e é a Help Me Visualize, que em tradução seria Me Ajude a Visualizar, e nesse caso você consegue gerar uma imagem em um slide, surreal, simplesmente. E inclusive ele gera de 6 a 8 imagens. Então ela pega um slide com um poema e esse poema ela utiliza como um comando para gerar uma imagem e eu vou te mostrar agora como que ficou. For image generation. Mom loves her pizza, cheesy and true, while dad's favorite treat is a warm pot of fun. E aí aqui só traduzindo, ela fala que a mãe ama pizza de queijo, enquanto o pai gosta bastante de um pote de fondue quente. Let's hit create and see what it comes up with. Behind the scenes, that quote is sent as an input to our text-to-image models. Olha isso, simplesmente ele criou a imagem em questão de segundos. Gente, vocês têm noção que isso aqui levaria um bom tempo no Photoshop para ser criado e foi feito simplesmente em segundos com uma pequena descrição em texto? É surreal. Bom, então, como eu comentei, ele gerou de 6 a 8 imagens ali, geralmente porque nem sempre de primeira ele vai conseguir com uma imagem chegar no que você estava procurando. Então é bom até que tem mais opções. Então vamos para o próximo, que envolve o Sidekick, que é uma escrita criativa e é uma barra lateral que vai aparecer, já vai ficar mais claro como que funciona. Basicamente, ele lê o documento e oferece sugestões. Então, por exemplo, se você está escrevendo um artigo no Google Doc, o Sidekick já consegue ler esse documento e fornecer sugestões do que poderia ser feito nesse texto, por exemplo. Então, no exemplo utilizado no vídeo, ela começou a escrever, junto com a sobrinha dela, uma história e elas travaram em um determinado momento. Então, nesse painel aqui do lado, ou nessa barra lateral, aqui em cima tem um resumo do texto do que foi mencionado nesse documento e aqui embaixo, ó, já tem as recomendações do que poderia ser feito, do que poderia ser adicionado e eu já vou te mostrar em mais detalhes. Sidekick. Sidekick instantly reads and processes the document and offers some really neat suggestions, along with an open prompt dialogue. If we look closely, we can see some of the suggestions, like what happened to the golden seashell?
What are common mystery plot twists? Let's try the seashell option and see what it comes back with. E então aqui ele também, além de dar uma sugestão, ele já cria essa história para você. Além disso, ele também sugere imagens, então ele gera imagens com base na história que você criou nesse documento. Generating images. Let's see what this does. The story has a village, a golden seashell, and other details, and instead of having to type all of that out, the model picks up these details from the document and generates images. E aqui o que ela comentou é que ela não precisou adicionar detalhes de como ela queria essa imagem. A própria inteligência artificial já pegou detalhes do texto dessa história e criou essas imagens. These are some cool pictures and I bet my niece will love these. Let's insert them into the doc for fun. E olha isso, gente, realmente uma imagem muito boa, e só contextualizando é porque no texto elas mencionam uma concha de ouro. Então aqui ele já criou uma também. Bom, vamos para o próximo então, que seria também relacionado ao Sidekick, esse painel lateral, só que agora no Gmail. Então, para exemplificar, ela mostra um e-mail que está sendo enviado para os vizinhos sobre um jantar em que cada um deve levar um prato e em que ele adiciona uma planilha também anexo nesse e-mail em que as pessoas devem adicionar quais pratos elas vão levar para evitar que os pratos sejam repetidos. E aí ela solicita que a IA crie uma nota com os pratos que as pessoas vão levar. E olha só o que acontece. Write a note about the main dishes people are bringing and let's see. Então aqui ela escreveu: crie uma nota sobre os pratos que as pessoas vão trazer. What we get back. Go. Awesome. It found the right. Então aqui ele entregou quais são os pratos que as pessoas vão levar e também já adicionou aqui aonde que ele encontrou essa informação. E ele puxou essa informação da planilha que ela tinha adicionado no e-mail, sem precisar colocar link da planilha, nada. Então ele mesmo conseguiu puxar esses dados e já mostrou de onde que ele tirou. Simplesmente sensacional, muito prático, vai ajudar a economizar muito tempo. Assim como o próximo exemplo que eu vou te mostrar, só que agora é relacionado a slides. E o exemplo apresentado é quando você cria um slide, só que não deu tempo de separar as falas também. E isso a IA cria para você. Então aqui mostrando para vocês, no mesmo exemplo anterior, então, aqui tem um resumo desse documento, aqui no canto, e aqui embaixo tem as recomendações. E uma das recomendações é criar justamente as falas para essa apresentação. Let's see what happens. E pronto, ele criou, e novamente em questão de segundos. Isso aqui é muito surreal, mas vamos para o próximo exemplo porque não para por aqui. Então, o próximo envolve o Vertex AI, que basicamente vai servir para criar aplicativos e permite ajustar modelos de inteligência artificial para basicamente 3 funções: chat, texto e imagem. Então, por exemplo, para criar um chat de atendimento ao cliente, e como eu mencionei, tem 3 modelos. O primeiro, então, é o gerador de imagem, em que é possível, inclusive, você editar a imagem gerada. Um outro, que é um gerador de código, então ele complementa o código que você está escrevendo em relação aqui à programação e também cria um novo. E uma outra função que é realmente incrível e que ajuda muito em termos de produtividade, que transforma áudio em texto. Então eu já vou te mostrar também todas essas funções. Which powers image generation, editing, and customization from text inputs. Cody for code completion and generation, which you can train on your. Então esse outro que ele mostrou foi o de geração de imagem, e aí com um prompt em texto ele conseguiu alterar a cor daquela bolsa, e aqui ele está mostrando o gerador de código. Own codebase to help you build applications faster. And Chirp, our universal speech model, E aqui o que eu comentei, que transcreve áudios em texto. E ele já tem suporte para 300 idiomas. brings speech to text accuracy for over 300 languages. Novamente algo insano, realmente muito bom e que vai ajudar demais. A próxima funcionalidade talvez é algo que você já esperava e que, claro, envolve a inteligência artificial Google Search, a pesquisa do Google. Então, para exemplificar, ela pergunta no Google qual parque é melhor para uma família com crianças menores de 3 anos e um cachorro.
you'll notice a new integrated search results Então aqui é o que eu comentei, onde ele já vai te entregar a resposta, um resumo sobre a sua pesquisa. page, so you can get even more out of a single search. There's an AI-powered snapshot that quickly gives you the lay of the land on a topic. And so here you Então aqui ele já informou que ambos os parques são family friendly, mas que em ambos os parques também não é permitido o cachorro, apesar de que em um deles tem 3 trilhas em que é possível levar o cachorro sim. Então aqui ele também já fornece uma informação muito útil e além do que você perguntou. Então isso aqui já vai ajudar bastante, é mais ou menos o que a gente está acostumado, por exemplo, com o ChatGPT. Né, em que ele não entrega links pra gente com as respostas e sim já o texto. E não para por aí. Depois desse exemplo, ela mostra mais um, só que nesse caso pesquisando por que as baleias cantam. see a snapshot that organizes the web results. Então aqui ela perguntou, ela fez a pergunta no Google e aqui a inteligência artificial já entrega em bullet points, então novamente fica mais prático, mais fácil e melhora a nossa produtividade. E essa não é a única novidade, inclusive praticamente todos os dias surgem novas inteligências artificiais e é comum que você fique perdido em meio a tantas informações. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos um dos primeiros cursos do Brasil sobre inteligência artificial, especialmente o ChatGPT, em que te ensinamos ChatGPT do básico ao avançado, mas não para por aí. Você vai aprender também a criar negócios, renda extra e até renda passiva, onde a inteligência artificial faz a maior parte do trabalho por você. É um curso com um conteúdo exclusivo, onde está tudo estruturado e organizado com as informações que são realmente relevantes. Clique no link que está aqui na descrição para ver mais detalhes sobre o curso Mestre das IAs e vamos continuar aqui porque eu tenho mais um exemplo incrível para te mostrar. Bom, e agora eu vou te mostrar uma outra funcionalidade que eu deixei por último, mas não é a menos importante. Essa daqui é a Magic Compose, só que essa daqui é mais específica para Android, inclusive tem outras novidades envolvendo Android, tem realmente bastante coisa nova legal, mas eu trouxe para vocês aqui as mais relevantes, as principais. Então, como que funciona? Você vai digitar uma mensagem e é possível alterar o tom para, por exemplo, deixar mais alegre ou mais profissional. Rest. So your messages give off more positive. Então ele escreveu aqui, wanna grab dinner? Você quer buscar a janta? E aí aqui são as opções em que é possível alterar essa mensagem. Então para deixar mais animado ou para ficar num tom mais Shakespeare. More rhymes. More professionalism. Or Então tem bastante opções e isso aqui também vai facilitar e melhorar inclusive a nossa comunicação. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você gostou desse vídeo, você não pode perder esse vídeo aqui.